Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Glória a Jesus. Acharam? Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te louvamos pela tua graça, teu amor e misericórdia, e pelo privilégio, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para meditarmos a tua palavra. Aplique-a nos nossos corações, abre o nosso entendimento, nos dê discernimento, e faz com que cada dia mais possamos ser moldados, lapidados, fortalecidos pela tua palavra. Abençoa cada um dos teus servos e servas que aqui estão presentes, que a palavra do Senhor possa alcançar também todos aqueles que estão nos seus lares, no trabalho, aonde quer que eles estejam, que eles sejam impactados, transformados, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é oração. Nós vamos falar um pouco sobre oração. Nós vamos procurar entender o que realmente é a oração. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão mais buscando tanto a Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas têm tempo para tudo, mas elas não têm tempo para buscar a Deus. E aqui, neste texto, Jeremias, no capítulo 29, ele nos fala sobre o que está no coração de Deus para o ser humano. É interessante que nós precisamos entender um pouco o contexto da vida do profeta Jeremias. Eu creio que todos vocês sabem, ou quase todos sabem, nós já falamos muito aqui sobre Jeremias. Ele é chamado de o profeta chorão. Por que é chamado profeta chorão? Porque ele pregou por 40 anos, e 40 anos as pessoas rejeitaram a sua mensagem, rejeitaram a sua palavra. E quando você lê o livro de Jeremias, do primeiro capítulo até o último, você vai encontrar inúmeras citações do profeta chorando. A Bíblia fala que ele saía pelas madrugadas, andando pelas ruas, pregando a palavra, chorando, porque o povo estava com seus corações completamente endurecidos. Eles não estavam dando crédito à mensagem que vinha de Deus por meio do profeta Jeremias. E ele, por saber a consequência daquela incredulidade, daquela dúvida, ele chorava, porque ele sabia o que ia acontecer com o povo. Ele sabia qual seria o final daquela história. Lá no capítulo 9 de Jeremias, ele usa uma expressão mais ou menos assim, ó: quisera a minha cabeça. Tem uma tradução que fala oxalá. A palavra oxalá significa quem dera, entendeu? Quem dera a minha cabeça se tornasse em um manancial de águas, então eu choraria as lágrimas do meu povo. 40 anos pregando, e 40 anos as pessoas rejeitaram, recusaram a mensagem. E quando chegou o final do seu ministério, 40 anos depois, eles lá presos, e ele foi junto também, aí ele escreveu o livro de Lamentações de Jeremias.
E lá no livro de Lamentações de Jeremias, ele lamenta, por isso o nome, Lamentações de Jeremias. Ele lamenta o fato das pessoas terem desobedecido à ordem de Deus, não, não terem dado crédito à voz de Deus, e como consequência agora eles estavam cativos, estavam presos. Mas aí, aqui neste texto em especial, no capítulo 29, Deus, por meio do profeta Jeremias, traz uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto. Era justamente nisso que eu quero fundamentar a mensagem para vocês. Olha só que coisa interessante. Deus, ele não tem prazer na destruição da humanidade. Deus não tem prazer na destruição do ímpio, daquele que não ouve a sua voz, daquele que é incrédulo. Deus não tem prazer, pelo contrário, a vontade de Deus é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. E aqui, nesse texto, em especial a partir do versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias, Deus, por meio do profeta, ele fala. Aqui é voz de Deus. O profeta Jeremias está falando, mas na verdade são palavras que Deus colocou por meio do seu espírito no coração do profeta. E ele, como um boca de Deus, como um agente de Deus, ele diz assim, ó, porque eu bem sei que pensamentos têm para você. E logo após, olha que coisa interessante, no versículo 12, ele fala assim, ó, então me invocareis. Por isso o tema da mensagem, oração. Deus, ele quer nos abençoar. Ele quer suprir as nossas necessidades. Ele quer mudar a nossa porra. Nós precisamos aprender a arte de tocar o Senhor. Oração. Você lê a Bíblia em especial, em Gênesis, você vai encontrar o ser humano todos os dias se encontrando com Deus na viração do dia. Adão e Eva, casal, eles tinham uma íntima comunhão, eles tinham uma interatividade, uma conectividade. Eles estavam conectados a tal ponto com Deus que todos os dias Deus ia lá no Jardim do Éden para conversar com o ser humano. Então, oração nada mais é do que conversar com Deus. Não existe uma fórmula mágica para se atingir o coração de Deus. Palavras bonitas, palavras difíceis, palavras profundas, palavras diferentes não vão fazer com que a nossa oração chegue até Deus. Pelo contrário, o que realmente agrada a Deus é a sinceridade, a sensibilidade do nosso coração. Bom, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, todos os dias, estavam ali comungando com Deus, estavam conversando com Deus, até que chegou o momento em que eles decidiram serem independentes de Deus. Eles decidiram desobedecer a Deus. Não quiseram mais andar debaixo da direção divina. Como consequência, olha que coisa triste. Eles ficaram por aproximadamente 500 anos sem comunicar-se com Deus, sem falar com Deus. Até que nasceu um jovem chamado Enos. Enos era filho de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Enos, neto de Adão, diz a Bíblia, lá no capítulo 4 de Gênesis, ele passou a invocar o nome do Senhor. E aqui, no versículo 12, fala assim, ó, então me invocareis. A palavra invocar significa clamar, chamar, atrair. E foi justamente o que Enos, neto de Adão, passou a fazer depois de 500 anos de silêncio. Vocês já perceberam que quando alguém te faz um mal, qual que é a primeira coisa que você faz? Qual que é a primeira coisa que nós queremos fazer? É cortar o papo, cortar a relação, não ter mais comunicação, não ter mais intimidade, cortar a conectividade. E foi justamente isso que aconteceu com Adão e Eva.
Eles ficaram 500 anos longe, afastados de Deus, sem se comunicar, sem falar. Até que apareceu o jovem Enos e a conexão divina, humana, Deus e criatura passou a ser restaurada, passou a ser completamente conectada. E aí quando você vê, a partir de Enos, você vai ver uma coisa interessante. Começaram a surgir grandes homens e mulheres, pessoas que realmente tinham o prazer de estar falando com Deus. Talvez o próximo da relação daqueles que tiveram um contato mais próximo com Deus seja Enoque, depois de Enos. Lá no capítulo 5, Enos está no capítulo 4 de Gênesis. Enoque aparece no capítulo 5, a partir do versículo 24 e 25. Olha que coisa interessante. Lá diz o seguinte, que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Enoque foi o primeiro homem na Bíblia que não morreu. Ele foi trasladado. Deus o tomou para si. O primeiro homem que teve essa experiência fantástica de ser transladado para não passar pelo processo da morte. Agora, por que será que Deus teve tanto cuidado, tanto carinho, tanto amor com Enoque? Sabe por quê? Porque ele tinha uma característica interessante. Ele andou com Deus. O que significa andar com Deus no contexto de Enoque? Significa que Enoque tinha prazer de estar perto de Deus. Porque a comunicação nos aproxima. Quanto mais comunicáveis nós nos tornamos, mais proximidade nós teremos. Já perceberam que geralmente aquelas pessoas que falam pouco, elas são mais tímidas, elas não querem muito contato. É até difícil para poder, por exemplo, arrumar um emprego. A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, tem dificuldade, por quê? Tem dificuldade de comunicação. Até mesmo para os relacionamentos sentimentais. Por exemplo, um jovem que quer arrumar uma namorada, mas que tem medo, que fala pouco, que é tímido. Então, dificilmente vai sobressair, vai se dar bem nesta empreitada. Então, é preciso que nós venhamos a rever a nossa atitude diante de Deus. A Bíblia fala que Enoque, ele andou com Deus provavelmente porque ele todos os dias, ele tinha o prazer de estar falando com Deus, estar conversando com Deus. Aí a pergunta para mim e para você, como que está a nossa vida de oração? Será que nós temos orado o suficiente? Será que nós temos buscado a Deus de uma forma tal que Deus vai se agradar de nós, assim como Deus se agradou de Enoque, a ponto de não permitir que ele passasse pelo processo da morte, mas que ele viesse a ser trasladado? Aqui no texto, Jeremias, ele nos mostra o amor que está no coração de Deus. Porque mesmo a nação de Israel rejeitando por 40 anos a mensagem, a palavra, todas as diretrizes divinas, ainda assim, Deus promete. Olha só a promessa que Deus traz para a nação de Israel e que essa mensagem, essa mensagem que transcende o tempo, também nos alcança. Uma mensagem de paz. Deus diz, eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então Deus, ele tem pensamentos de paz para cada um de nós. Deus tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para a nossa casa, para a nossa família. Ele tem o melhor para a nossa provisão, para a nossa proteção. Mas para que isso ocorra, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que invocar. Versículo 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Nós estamos vivendo uma época de muitas palavras e pouca conversa. Se é que você consegue me entender. Muitas palavras e pouca conversa. Eu já falei isso aqui, vou só repetir. Antigamente, quando nós
queríamos conversar com alguém, nós íamos até a casa da pessoa. Passou-se o tempo, apareceram o telefone de fio, aí você tinha que ligar, você tinha que telefonar para a pessoa, aí você falava e ouvia a voz da pessoa. Hoje nós vivemos um tempo em que nós mandamos um zap, uma mensagem, poucas palavras. E muitas vezes nós até diminuímos a palavra. Entendeu? Nós reduzimos as palavras. Entendeu? Todos, TD. Entendeu? Tudo bem? TB. Tudo bem, TB. A comunicação está sendo quebrada. E isso, o que nós vivemos no natural, reflete o espiritual. Reflete o que nós vivenciamos com Deus. Nós estamos tendo dificuldade de conversar com o próximo. Sabe por quê? Porque nós não estamos conversando com o nosso Pai. E aqui, neste texto, interessante que Deus, ele nos faz aqui, ele nos dá uma dica. Ele fala para nós o invocarmos, para nós o buscarmos. Quando nós lemos a Bíblia, em especial o Novo Testamento, nós vamos encontrar os discípulos de Jesus, quando eles estavam na caminhada, o princípio da caminhada cristã. A maioria deles eram judeus, eles já tinham como prática a oração, porque o judeu habitual, ele aprende desde pequeno a buscar Deus. Ele é instruído por seus pais até os 12 anos. Até os 12 anos ele é instruído, ele é ensinado. Aí depois que ele faz 12 anos, ele pode ir para a sinagoga para aprender com os mestres. É por isso que Jesus, lembra, quando José e Maria foram a Jerusalém, eles retornaram e Jesus ficou no templo. O que Jesus ficou no templo? Fazendo? Ensinando para os mestres. Ele não foi aprender, ele estava com 12 anos apenas. Mas ele não foi para aprender, pelo contrário, ele estava lá para ensinar os mestres. E eles ficaram maravilhados, porque uma criança de 12 anos estava transmitindo, estava ensinando um ensinamento muito profundo. Algo que uma criança dificilmente haveria de receber naquela idade. Então, o judeu, ele já tinha essa característica de invocar o nome do Senhor. Mas os discípulos de Jesus, quando eles se converteram, quando eles receberam a palavra de salvação, de libertação, a primeira coisa que eles falaram: mestre, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a arte de orar. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, fala que nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como interceder, como convém. E é por isso que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a oração. No que consiste a oração? Por que nós precisamos orar? Eu creio que você já pegou o cerne da mensagem. Porque, assim como Adão e Eva, eles perderam a vitalidade, porque ficaram 500 anos sem invocar o nome do Senhor, assim também nós podemos correr o risco. Nós podemos perder o essencial desta vida por não invocarmos o nome do Senhor, por não orarmos a Deus. O que é a oração para o cristão? A oração para o cristão é o oxigênio. Nós não podemos ficar sem o oxigênio. Não é verdade? É por isso que o Salmo 150 fala assim: ó, todo ser que respire, louve ao Senhor. Agora, por que todo ser que respira? Porque está vivo. Se está respirando é porque está vivo. Então, o oxigênio é um instrumento essencial para a sobrevivência humana. Assim como a oração também está no mesmo valor e sentido para aquele que invoca o nome do Senhor. Quando nós buscamos a Deus por meio da oração, nós estamos recebendo uma porção de oxigênio espiritual, vida espiritual, graça espiritual. É o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas por meio da oração. Lembra quando nós nos convertemos? Deixa eu me falar um pouco ainda sobre os discípulos. Os discípulos, eles estavam no beabá.
estava no princípio da caminhada cristã. Eles desejaram aprender um pouco mais a respeito da oração. E com quem que eles foram buscar esse conhecimento? Com Jesus Cristo. Agora, por quê? Porque se você for observar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, ele passou mais tempo falando com Deus do que falando com os homens. Você sabia disso? Jesus, ele ficou mais tempo nos montes, no deserto, ou nos lugares mais afastados, conversando com o Pai, do que conversando propriamente com os seus discípulos e com aqueles que estavam à sua volta. Então, Jesus era o referencial de oração. Quando os discípulos olharam para Jesus, eles viram que ele era um homem de oração. Por isso, eles o pedem: mestre, ensina-nos a orar. Agora, por que os discípulos pediram Jesus para orar? Porque eles contemplaram em Jesus a vida de Deus por meio da oração. Como eu falei, a oração é o oxigênio do cristão. Quanto tempo nós investimos buscando a Deus em oração? Lembra quando nós nos convertemos? Lembra quando você se converteu? Estava naquele fogo todo, naquele ânimo todo. Você lia a Bíblia todo dia, você buscava o Senhor, você não faltava de culto, você queria participar de tudo, você queria se envolver nos departamentos, nos ministérios, queria ser produtivo. Você orava, você ia para o monte, você fazia vigília, você vinha para a oração de manhã, você vinha para o culto de oração. Você realmente investia a sua vida de uma forma mais convincente e profunda na prática da oração. Você orava em casa, você orava na hora da refeição, você consagrava a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Mas passou-se o tempo. Aí parece que o distanciamento espiritual foi fazendo com que você perdesse também essa motivação de buscar a face do Senhor por meio da oração. Nós vivemos uma época em que as pessoas não estão mais interessadas em invocar a Deus. E nós, ao lermos a Bíblia, nós entendemos claramente que a solução para os nossos problemas, as saídas para as portas fechadas, as vitórias que nós tanto almejamos, elas só serão manifestas quando nós realmente atentarmos para a nossa vida de oração. A oração é arma para o cristão. É uma arma de defesa e também é uma arma de contra-ataque. A Bíblia fala assim, ó: clama a mim. O mesmo Jeremias, no capítulo 33, se você olhar aí na frente, Jeremias 33, 3, fala assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem preparado para nós? Porque nós não o invocamos, porque nós não o clamamos. Clama a mim e responder-te-ei. Então, a oração é uma arma de guerra. A Bíblia fala em Mateus capítulo 16, que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Como que nós ligamos aqui na terra? E como que nós desligamos aqui na terra? Por meio da oração. Ligar e desligar em que sentido? Por exemplo, está acontecendo uma situação que você não está se agradando. Tem um problema no seu lar, problema de enfermidade, problema financeiro, tem um problema, enfim, em qualquer área da sua vida. Você pode ligar ou desligar, ou seja, cancelar este problema da sua vida, da sua casa, da sua família, por meio da oração. Quando você liga aqui na terra por meio da oração, diz a Bíblia, Deus também concorda. Ele liga lá nos céus. Então, a oração é uma arma de guerra. Você pode tanto atacar como defender. Você pode se levantar como um homem ou uma mulher de Deus por meio da oração e determinar que a bênção do Senhor se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Da mesma forma como você pode se levantar também e repreender todo o mal, toda seta maligna, todo dardo inflamado, tudo que se levantar contra a sua vida e a sua família, não prevalecerá quando você colocar
a sua casa, a sua família, debaixo da oração. Então, a oração é uma arma que Deus colocou à nossa disposição. Você pode ligar e desligar. Você pode fazer com que os planos, projetos e propósitos de Deus sejam confirmados sobre a sua vida e sobre a sua família por meio da oração. Está vendo por que a oração sofre tanta resistência? Eu tenho certeza que você pode ficar, talvez, 1 hora, 2 horas, 3 horas, conversando nas redes sociais, mandando mensagem pelo Instagram, pelo Zap, enfim, pelas redes sociais. Mas você já percebeu que quando você ajoelha para orar, você começa a sentir dores, bate o sono, bate o cansaço, bate o desânimo. Tem pessoas que não oram nem para dormir. Já ensinei para vocês aqui uma oração muito importante. É a oração que todos os dias eu faço. Sabe qual que é a oração? É a oração que Jesus nos ensinou lá na cruz do Calvário. Ele estava lá, crucificado, a ponto de morrer. Ele fez, talvez, a última oração dele lá na cruz. Qual foi? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabia que é bom nós fazermos isso? Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos quando será a nossa hora. Existem pessoas que elas passam desta para outra, dessa dimensão para outra dimensão, uma morte súbita. Um amigo meu, tempo atrás, ele morreu dormindo. Dormiu e, como disse um repórter da televisão, acordou morto. Não tem como acordar, né? Mas o repórter da televisão fala assim, ele acordou morto. Entendeu? Então, ele dormiu e de manhã estava morto. Morte súbita. Por isso nós precisamos orar. Aprenda essa oração. Todos os dias, quando você for dormir, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Uma oração de dependência, de rendição ao Senhor. Bom, agora, por que nós precisamos orar? Ou, melhor dizendo, como que nós devemos orar? Deixa-me falar primeiro por que nós temos que orar. Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com a sua família? No sentido de, está tudo bem com a sua família? Não tem nenhum problema na sua família? Não tem nem uma área que você precisa de uma bênção? Está tudo bem financeiramente com você? A sua saúde está tudo bem? O seu trabalho está tudo bem? Você está trabalhando? Você está desempregado? Enfim, está vendo quantas e quantas áreas nós temos para buscar a Deus? Então nós precisamos buscar o Senhor porque nós temos as nossas necessidades. Aí você fala assim, mas Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades. Sabe sim. Mas, se você não falar, se você não abrir os seus lábios, se você não invocar, se você não orar a Ele, Ele não vai te responder. Por quê? Porque é a lei da necessidade, da dependência. É mais ou menos como um filho. Eu tenho 2 filhos. E, às vezes, os meus filhos estão em casa, comigo. Na hora do almoço. E se ou eu, ou a minha esposa, ou alguém lá não prepara o almoço, eles não vão preparar. Se eu não preparar, e se eu não perguntar para eles se eles estão com fome, eles não vão me falar que estão com fome. Então, quando eles me falam, pai, estou com fome, vai fazer comida? Isso é a lei da dependência. Ou seja, eu vou fazer a comida porque eles demonstraram que estão com fome, estão necessitados. A mesma coisa aplica com relação à oração. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Mas Ele só vai supri-las quando nós o invocarmos. Porque quando nós buscamos a Deus, nós estamos demonstrando o quê? Estamos dependentes dele. Estamos precisando dele. Agora, como que nós temos que orar? A oração, ela precisa de ter algumas bases. Algumas situações que vão fazer com que ela se torne eficaz.
Sabe qual que é a oração eficaz? A oração eficaz não é a oração bonita. Como eu falei que não é uma oração profunda. Não é uma oração em que você vai usar palavras diferentes. Não. Alguns princípios para que a nossa oração seja eficaz. Seja, enfim, confirmada. Primeiro, tem que ter persistência, perseverança. Lucas capítulo 18, Jesus conta para os discípulos uma parábola. Dizendo assim, ó, e contou-lhes Jesus uma parábola acerca de orar sempre e nunca esmurecer, ou nunca desanimar. Jesus, ele nos ensina em Lucas capítulo 18 que a oração precisa ser persistente, precisa ser perseverante. Nós desanimamos muito fácil das coisas espirituais, das coisas materiais. Quando nós queremos algo para nossa satisfação pessoal, nós somos persistentes, nós somos perseverantes, nós pagamos o preço, nós investimos. Mas quando diz respeito às coisas espirituais, muitas vezes nós somos meio que desanimados, nós não somos persistentes, nós não perseveramos. Então, a primeira base da oração eficaz chama-se perseverança. Aí, você está orando por alguma área da sua vida, da sua família, e você ainda não recebeu o milagre. O que você vai fazer? Espere, continue orando, não desanime, se abata. Na Bíblia você vai encontrar vários personagens que receberam uma promessa de Deus, mas mesmo assim tiveram que ficar anos e anos ainda em oração, esperando o cumprimento daquela promessa. E aqui na nossa igreja nós já tivemos também uma irmã. Nós temos outros irmãos e irmãs aqui com outros testemunhos parecidos. Mas eu gosto sempre de fazer menção da nossa irmã Nadir. Nossa irmã Nadir morreu com 94 anos. 2 anos atrás. Uma senhorinha abençoada. Uma vida de oração. Aí ela me falou o seguinte. Já contei várias vezes aqui com vocês. Nós temos algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Vão ouvir isso. Aqui. Ela orou 52 anos para Deus salvar o seu marido. 52 anos. Ela orou sem desistir, sem desanimar. Foi perseverante. 52 anos depois, Deus ouviu a sua oração, o seu marido se converteu, se batizou, e uma semana depois, ele faleceu. Sabe que coisa maravilhosa? Oração perseverante, persistente. Não desanime, não retroceda, não perca a fé, o ânimo. Porque é na persistência é que nós vamos vencer. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então interceda, paga um preço pela sua casa, pela sua família. Não desista da sua família. Nós temos que orar a tempo e fora de tempo. Outra sustentáculo para que a oração seja eficaz. Tem que ter uma oração constante. Tem que ser perseverante, constante. O que é uma oração constante? De preferência, diária. Nós precisamos orar, irmãos, nós não precisamos do oxigênio todos os dias. Nós precisamos respirar para sobreviver. Nós também precisamos orar para termos a nossa vida espiritual revitalizada, fortalecida. Geralmente aquelas pessoas que não têm uma vida de oração, elas são fracas espiritualmente. Elas se abatem muito facilmente quando vem a prova, quando vem a dificuldade. Por isso nós precisamos ser perseverantes e constantes na oração. E terceiro, para nós encerrarmos aqui, a oração precisa ter o elemento chamado fé. Fé. Diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam dele têm que crer. É ter fé. Tem que crer que ele existe e que ele é galardoador, abençoador. A palavra galardoador significa abençoador. Então, o terceiro elemento para que a nossa oração seja eficaz, para que a nossa oração tenha resultados, nós precisamos orar com fé. Tire toda a incredulidade, toda a dúvida, toda a resistência da sua oração. Tem gente que ora assim: Deus,
Mas lá no fundo, sabe, vem que de incredulidade, um quê de dúvida. Tanto tempo que eu oro, tanto tempo que eu busco, tem tanto tempo que eu me consagro, tem tanto tempo que eu estou fiel, tem tanto tempo que eu estou congregando, e até hoje a bênção não veio. Veio a dúvida, brotou a incredulidade. Então, não permita que a dúvida domine os seus pensamentos. Ore, crendo que Deus vai te responder. Aqui no versículo 12 fala assim: ó, então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu, diz o Senhor, vos ouvirei. Deus sempre ouve a nossa oração. Sabe por que Deus muitas vezes não nos ouve? Porque nós não oramos. Lá em Tiago, o apóstolo Tiago diz o seguinte: vós não recebestes porque não pedis. E quando pedes, pedes mal. Os seus deleites, para os seus deleites e prazeres. E nós precisamos pedir com fé. Jesus, em Mateus capítulo 7, ele diz assim, ó: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Buscai, e achareis. Então, a oração tem que estar envolvida com o elemento fé. Quanto mais fé nós colocarmos na nossa oração, mais rápido Deus vai liberar a sua graça. Como que nós demonstramos fé na oração? Quando nós oramos e descansamos em Deus. Tem gente que ora, que pede uma bênção, que pede um milagre, mas fica, sabe, com aquela interrogação. Será que vai dar certo? Será que a cura vai vir? Será que o milagre vai chegar? Será que a libertação vai alcançar? Será que a porta vai se abrir? Enfim, são dúvidas que retardam o processo da bênção nas nossas vidas. Por isso, amados, nós precisamos orar e buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. Porque assim diz o Senhor, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Vamos revitalizar a nossa vida de oração. Você que está orando, persevere na oração. Você que ainda não está orando, comece a orar. Você que orava e que desanimou e abateu-se, aqui é hábito. Oração é hábito. É a mesma coisa de um exercício físico. Você precisa fazer exercício físico para o seu próprio bem. Aí você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corridinha, você vai para uma academia. Os primeiros dias é resistência, é cansaço, é desânimo. Mas com a sua perseverança, você vai romper e aquilo vai se tornar um hábito. E daqui a pouco, aquilo que não era agradável, aquilo que trazia sofrimento, agora é prazeroso. Você não consegue ficar mais sem. A mesma coisa acontece com a oração. Não é fácil você se ajoelhar, pagar o preço, interceder, enfim, estar ali clamando ao Senhor. Mas daqui a pouco isso se torna um hábito. É algo que vai estar tão impregnado na sua vida, você não vai ter mais dificuldade nenhuma para fazer isso. Então, vamos voltar a sua vontade sobre as nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Aleluia. Mas deixa-me só fazer menção aqui, ó, 3 áreas em que nós precisamos orar. Precisamos orar em todas as áreas. Mas deixa-me citar pelo menos 3 áreas que a Bíblia nos ensina a orar. Quando você faz essa oração, ou estas orações, você vai ser abençoado, porque você vai estar cumprindo o mandamento. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades. Quem já leu isso na Bíblia? Está lá em Tiago. Orai por aqueles que foram revestidos de autoridade. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades.
Nós vamos ter agora, dia 7 de setembro, mês que vem, nós vamos ter aí não permitir. Ele queria abaixar o valor. Só que os governadores não quiseram. A nossa gasolina é uma das mais caras do mundo. Era para nós estarmos pagando aí em torno de R$3, R$2,5 a R$3 o litro. O preço absurdo. Por quê? Intervenção política. Enquanto o presidente quer abaixar, aqueles que ganham por trás e recebem as suas propinas, eles não votaram a favor do presidente. Está vendo por que nós precisamos orar? É uma guerra espiritual. Por nós precisamos interceder. Dia 7 de setembro, ore. Só no dia 7, mas vamos orar todos os dias. Eu, em especial, oro todos os dias pelo nosso país. Eu coloquei uma bandeira ali. Ó. Por que eu coloquei a bandeira? Para eu me lembrar de orar todos os dias pela minha nação, pelo meu país. Abençoando o Brasil, eu estou abençoando os brasileiros, nós estamos nos abençoando. Então nós precisamos pagar um preço para que Deus possa realmente manifestar o seu poder sobre a nossa nação. Então, dia 7 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos lá no nosso jardim de oração, lá na sede. Segunda área, nós precisamos orar por obreiros. Jesus falou para os seus discípulos: ergam os vossos olhos e vede, os campos estão brancos, prontos para a ceifa, mas poucos são os trabalhadores. Vocês já perceberam? Quantas e quantas pessoas estão aí agora, enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, sendo abençoados pela palavra? Já imaginou quantas e quantas pessoas, centenas ou milhares, milhões de pessoas estão aí fora, precisando ser alcançadas, inclusive da nossa casa, da nossa família? Sabe por que eles não são alcançados? Porque tem poucos obreiros, poucos trabalhadores. Alguém me perguntou: pastor, por que não tem culto aqui de manhã? Muitas pessoas querendo culto de manhã aqui na nossa congregação. Eu falei: porque nós não temos obreiros. Temos obreiros para nos auxiliar, para nos ajudar. Porque não é só pregar, não é só cantar, tem toda uma dinâmica. Então nós precisamos orar. Ore a Deus: Senhor, envia obreiros, envia trabalhadores, envia ceifeiros. Quando você estiver orando, peça a Deus nesse sentido. Envia mais levitas, mais tangedores, mais cantores, mais adoradores, mais diáconos, diaconisas, evangelistas, intercessores.
mas pessoas, homem, mulher, que realmente vão colocar a mão no arado e que não vão olhar para trás. Terceira área que nós precisamos orar para nós encerrarmos. Israel. Sempre falo aqui para vocês. Vamos orar por Israel, irmão. Sabia que tem uma bênção prometida na Bíblia para aqueles que oram para Israel? Quem já viu isso? Já viu? Sabia? Olha só o que Deus falou para Abraão. Está lá em Gênesis. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus promete uma bênção para todos aqueles que abençoam os descendentes de Abraão, os israelitas. Ore por Israel. Vamos orar por Jerusalém. Salmo 122. Lá diz assim, ó, ore pela paz de Jerusalém. Ore por Israel. Nós precisamos orar para que Deus possa manifestar o poder dele lá em Israel. Israel é um dos termômetros do mundo. Sabia? Até pouco tempo agora, estava tudo em paz. Só foi acontecer o problema lá no Afeganistão e o mundo todo ficou alvoroçado. As pessoas estão fugindo do Afeganistão. Por quê? Então, situações estão se levantando contra os descendentes de Abraão. Por isso nós precisamos orar abençoando a Israel. Vamos orar? Nós vamos estar fazendo oração agora de fé. Coloque aí a sua necessidade. Coloque a sua família, a sua casa diante do Senhor. Nós vamos estar intercedendo. Feche seus olhos. Pode ficar de pé, olhar, ficar sentado. A forma que você melhor achar. Mas não deixe de orar. Não deixe de buscar a face do Senhor. A palavra nos mostrou aqui, nessa noite, o Senhor vai responder a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu filho amado, mais uma vez nós te louvamos pela tua palavra. Bendito seja o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, porque o Senhor é aquele que responde às nossas orações. A gente encontra agora cada família, cada um dos teus servos e servas, que estão apresentando diante do Senhor as suas necessidades. Meu Deus, muitas delas são impossíveis, humanamente falando, de serem, meu Deus, solucionadas. Mas o Senhor tem poder para mudar situações, para mudar a história, para escrever uma nova trajetória. Por isso, escreve neste momento, alcança este lar, alcança essa casa, essa família. Deus traz o renovo, a restauração. Tem pai aqui clamando pelos seus filhos, tem mãe buscando pelas suas filhas, esposa clamando pelo marido, marido clamando pela esposa, filhos clamando pelos seus pais. Meu Deus, alcança-os neste momento, entra com o teu poder, traz o renovo, traz a restauração, levanta-nos, ó Deus, como homens e mulheres de oração, que possamos realmente pagar o preço, não nos deixe desanimar, que nós possamos ser constantes na oração, e que seja envolvida com fé, com credulidade, afasta toda dúvida, afasta toda a incredulidade, tira todo o receio, toda a barreira, todo o medo, toda a resistência humana ou espiritual, para que nós possamos, ó Deus, ao buscar o Senhor, recebemos a resposta no tempo certo. Abençoe este lar, alcança os filhos, maridos, esposas, pais, irmãos, primos, tios, avós, liberta os cativos, liberta aqueles que estão presos nos vícios, da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas, da jogatina, aqueles que estão presos na idolatria, desfaça agora toda a maldição, traz a cura física e espiritual, opera o milagre, abra as portas para o desempregado, abra as portas, Senhor, não deixe faltar o pão, o alimento, o sustento, envia a provisão, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa os casais, maridos, esposas, meu Deus, os relacionamentos, traz a vitória, traz a paz, a harmonia, a alegria, que a mão do Senhor possa conduzir cada um dos teus servos de glória em glória e de vitória em vitória. É o que nós profetizamos aqui nesta noite. Abençoa a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. Amém. Assim seja, em nome de Jesus. Se assente um segundinho.